Então, aqui eu vou mostrar alguns já pronto para vocês identificarem esses termos que nós estamos usando. Esse primeiro, um experimento com 4 repetições de substrato para muda de café, numa estufa. A parcela tinha 2 mudas em saquinhos plásticos. As mudas foram colocadas numa bancada. As condições dessa estufa eram bem controladas. Uma estufa é feita para isso mesmo, para tentar bem um bom controle. E foi feita uma distribuição inteiramente ao acaso. Esse é o primeiro tipo de sorteio. O mais simples, o mais democrático de todos. São inteiramente ao acaso. Para vocês lembrarem, é aquele sorteio que vocês fizeram agora no final de ano em Amigo Oculto. Escreve o nome nos papelzinhos, põe lá dentro do chapéu e vai tirando. Isso é inteiramente ao acaso. Sacode bem antes, não olha, né, para não sair. Às vezes você quer sair com a pessoa, você dá uma olhada. Não. Tem que ser democrático. Esse chama-se inteiramente ao acaso. Em amostragem, ela quer a amostragem aleatória simples. É a mesma coisa que inteiramente ao acaso. Você tem uma população homogênea, você pode usar a amostragem aleatória simples. Então, quando as coisas forem homogêneas, pessoal, material e local do experimento, for tudo homogêneo, as condições praticamente você não tem que controlar, vai ter pouco erro experimental, já está tudo controlado, você faz esse sorteio aí. Por quê? Pensa na estufa, na bancada da estufa. Onde que eu vou colocar os vasos, as mudas de café? Se está tudo controlado, você pode colocar em qualquer lugar. Inteiramente ao acaso. Qual que vai ali na ponta? Vai essa. E aqui, sorteio, vai a outra. O certo seria fazer um sorteio, né? Aí você pergunta, mas por que eu não posso sistematizar, então, já que está tudo igualzinho? É porque não quer dizer que numa estufa vai ser 0 erro. Ele vai ser pequeno, mas não vai ser 0. Pode acontecer do equipamento estragar. Digamos que você coloca as mudas organizadas. Na primeira fileira, só muda tipo A. E assim por diante. Só as do tipo A. Aí extrai um exaustor do lado do tipo A. Só vai prejudicar o tipo A. Você nem vai ficar sabendo. Ele parou, o automático dele parou, depois voltou a funcionar, mas você nem ficou sabendo que ele sofreu um estresse. Foi por acaso. E vai ser só o tratamento A. Na hora que você fizer a análise, vamos dizer que a média dele foi menor. Você fala, o tratamento A é pior. E não foi. Foi um acaso que aconteceu lá que prejudicou lá. Agora, imagine se você tivesse sorteado. Não ia cair todos os A naquela beirada. Talvez um A, um B, um C. Então, ia distribuir esse erro ao acaso na área. Por isso que sempre tem que ter um sorteio. Esse é o mais simples, nós vamos começar com ele. Após 40 dias, foram tomadas a altura das mudas. Olha como foi feito. A parcela tinha 2 mudas, então ele mediu a cada muda e tirou a média das 2. Esse é o dado original. Aí estão os tratamentos. O fator, então, vamos ver aqui. O objetivo é verificar se existem diferenças entre alguns substratos nas alturas de mudas de café. Você poderia até aqui colocar quais os substratos, porque vai ser específico para esses substratos aí. Tem até 2 tipos de solo, uso ou não de matéria orgânica, e tem um substrato comercial aí, que eu não sei, não coloquei qual que é. Só serve para eles esse experimento, não dá para generalizar mais. Então, o objetivo é direto, verificar se existe diferença entre substrato, o efeito do substrato na altura de muda. Depois nós vamos mostrar como nós formulamos as hipóteses. Não vou fazer hoje, não. Fator, o que você quer estudar? Você quer estudar a altura de muda? Não, quero estudar os substratos, o efeito dos substratos. Categorias, especifica. O A é só solo, o B é o outro solo B, o C é o solo A com matéria orgânica, vai especificando. Tratamentos, repete. Tratamento 1 é o categoria A, tratamento 2 é B, assim por diante. Você tem 5 tratamentos. Número de repetições. Aqui vem o primeiro macete para vocês, anota aí. Em geral, quanto mais repetições, melhor. Dilui o erro experimental. Mas você vai ter limitações econômicas, de área, de mão de obra. Quantas repetições usar, então? Qual seria o mínimo? Vamos combinar o mínimo aqui para vocês começarem a usar, depois vocês podem aumentar se vocês tiverem mais espaço, mais recursos, que seria o ideal. Mas é o mínimo. A ideia empírica
que a gente observa é que os tratamentos, para terem uma boa precisão, ou normalmente os experimentos que têm boa precisão, eles têm pelo menos 20 tratamentos. Então, vocês vão escolher um número de repetições tal que, multiplicado pelo número de tratamentos, dê pelo menos 20. Então, aqui eu tenho 5 tratamentos, vezes 4, 20 parcelas. Então, eu vou ter 20 dados. Beleza, a partir daí, vamos combinar isso. Não é uma coisa que você vai achar em livro, mas é usual. Poderia usar 5, claro, perfeito, 6 por diante. Mas e 3? Aí a pessoa, opa, mas só 3 repetições, é só 18 dados, só 18 parcelas. Já fica meio ressabiado. Geralmente, ele vai ver se a pressão foi boa. Geralmente, a precisão para menos de 20 parcelas fica baixa. Tamanho da parcela foi falar, 2 mudas em saquinhos. Quando você for planejar, aí eu não trabalho com café, como é que eu vou saber? Vai ter que pesquisar? Não, quando você for planejar, você vai chutar o tamanho de parcela. Então, o objetivo você tem que fazer, o fator você tem que escolher, as categorias você tem que escolher, os tratamentos ficam definidos, o número de repetições você vai fazer para que dê pelo menos 20 parcelas ou mais, o tamanho da parcela você pode chutar. Quantas mudas de café? Vou colocar 10 mudas. Vou colocar uma muda só. Por enquanto não tem problema, é chutar, não deixe em branco no tamanho da parcela. Bordadura, nesse caso, não se aplica, porque essas mudas vão ficar numa casa de vegetação. Ou ali falou estufa. Casa de vegetação. Então, eu posso, se eu for aplicar algum produto, alguma coisa, vai ser o mesmo produto para todos. O substrato de um saquinho não vai cair ou pular para o substrato do outro saquinho, não vai afetar a parcela vizinha. Então, eu posso usar. Eu não preciso de bordadura. Então, não se aplica. Sorteio. Como ele falou que as condições são todas controladas, ele veja bem no exemplo, foi ressaltando aqui, ó, que estava tudo homogêneo. Então, foi uma chamada para dizer que o sorteio seria inteiramente ao acaso. Ele fala lá, né? Na verdade, eu estou interpretando esse exemplo, não estou planejando. Variável resposta que ele falou vai ser a altura de mudas. Uma outra coisa que você pode fazer é um croquis. O croquis é um mapa do experimento na área experimental. Um mapa, um rascunho. Não fica inventando, bordando, nada disso. Você faz um retângulo, é a área experimental. Vê quantas parcelas tem. São 4, 5, 20 parcelas. Aí você desenha 20 parcelas, 20 retângulozinhos. Pode ser 5 por 2, 4 por 5, do jeito que você quiser. Não precisa refletir na área especificamente. E coloca o sorteio que você fez. Olha lá, na primeira parcela vai ser o substrato B. 2 mudas só para falar o tamanho da parcela. Depois caiu a letra, o substrato C. Depois o A. Então isso é como se fosse a bancada. Sem muito capricho. Serve para o técnico montar o experimento. Serve para você depois vir colher os dados. E outras coisas. Quando chegar na hora de medir a altura, você já vai na primeira, está com essa folha na mão, mediu a altura de uma, mediu da outra, dividiu, anota aqui. Anota no próprio croquis. Então, o croquis tem muitas funções. Você traz esse croquis para o escritório para fazer análise. Então, lembre, simples, um retângulo com retângulozinhos. Outro exemplo, agora na zootecnia. 18 novilhos da mesma raça, mesma idade, mesma faixa de peso. Olha que coisa difícil, hein? 18 novilhos da mesma raça. Vai lá na UFRA ver se você acha isso lá. Mesma idade, mesma faixa de peso. Então, estão muito parecidos, muito homogêneos. Foram utilizados no experimento para estudar o efeito de rações com diferentes teores de proteína. Condições de restauração bem homogêneo, ó, local bem homogêneo, já está dando a dica que vai ser inteiramente casualizado, quer ver? Foi conduzido por um técnico, a parcela foi construída por um novilho. Geralmente, zootecnia, experimento com animais maior de grande porte, a parcela é um novilho, um animal, não usa mais do que isso, porque é muito caro, e não precisa porque ele não vai adoecer, dificilmente vai morrer, então, com filhotes, aí já tem que usar uma quantidade maior, com leitões, com animais em geral. Falou aqui, como as condições do local eram homogêneas, tudo homogêneo, pessoal, local, material, não é só o pessoal não, todas as condições.
foi utilizado o sorteio inteiramente ao acaso. Qualquer animal, qualquer novilho podia ir para qualquer baia ali na área. Uma das características avaliadas foi a digestibilidade de carboidratos totais. Então, provavelmente foi feita uma fístula em cada um, colocaram um saquinho lá dentro com a ração, depois de um certo tempo tirado e foi medida a digestibilidade dessa ração. Um dos processos, né? Então, o que é o objetivo desse experimento? Verificar se existe diferença entre algumas rações que têm níveis diferentes de proteína na digestibilidade. Será que com mais proteína digeriu menos ou mais? Ver o que aconteceu com todas elas. Poderia especificar quais as porcentagens de proteína. Qual o fator? É aquilo que eu coloquei rações diferentes, ou rações com proteínas diferentes. Quais as categorias? Aí você especifica, tem lá, ó, A, 8%, B, 9%, e assim por diante. Quais os tratamentos? Só repetir, tratamento 1 é o A ou 8%, tratamento 2 é o B ou ração com 9%. Número de repetições. Ele usou 3. Se fosse você fazer esse experimento, você não iria usar 3, porque eu tenho 6 rações. Com 3 repetições, são só 18 dados, 18 parcelas, é pouco, tem que dar mais de 20. Então, se o experimento fosse seu, você iria colocar aí pelo menos 4 repetições. Na área de zootecnia, veterinária, nas áreas que trabalham com cobaias, com seres humanos, tem uma comissão, tem comissões de ética que não deixa você usar animais, né, desnecessariamente. Então, eles sempre olham todo o projeto para ver se ele está cumprindo essa regra de não maltratar, de não usar animais desnecessariamente. Então, fica meio engessado. Você não tem uma liberdade de aumentar muito o número de repetições, etc. Mas, se você não usar um mínimo ali para dar pelo menos 20 parcelas, você pode desperdiçar aquele estudo judiado, quer dizer, usou os animais desnecessariamente. Então, é preferível tentar sempre pelo menos 20 parcelas, mesmo com animais. Parcela no novilho. Bordadura não se aplica, porque são instalações só técnicas, elas são baias, não tem jeito, você não vai fazer separação. Os coxos e os bebedouros são individualizados, então não tem problema de um animal comer a ração do vizinho, sem problema. Sorteio inteiramente ao acaso, que ele falou aí, digestibilidade é a variável resposta. Coloquei um retângulo com os retângulos representando as parcelas, em qualquer formato que você quiser preferir. Muito bem. Como planejar um experimento? Só dar umas dicas. O experimento ele tem que promover confiabilidade e ser válido as suas análises dos dados. Para a análise de dados ser válida, você tem que usar a metodologia correta. Para um experimento promover confiabilidade, é aquilo que eu estou falando, você tem que seguir esses mínimos aí de repetições, de tamanho de amostra. A amostra, o tamanho da amostra, que vocês vão chutar, mas, numa pesquisa científica, o tamanho da amostra tem um trabalho estatístico para determinar o tamanho ideal de parcela, ou o tamanho de amostra. Não pode ser de qualquer jeito. O que o pessoal faz? Se for fazer um trabalho para determinar um tamanho de parcela com milho, cada vez que for fazer o experimento, você gasta um ciclo da cultura só para achar o tamanho de parcela. Você tem que plantar a cultura, estudar qual é o melhor tamanho de parcela. Tem uma técnica para isso. O que nós fazemos? Vai fazer uma pesquisa com milho? Vamos lá na literatura ver qual é o tamanho de parcela que eles estão usando, porque lá atrás alguém já fez um estudo qual que é o tamanho ideal e a forma ideal de parcelas para a cultura do milho, feijão, etc, etc. Ah, mas eu tenho uma cultura aqui que eu estou introduzindo no Brasil, não existe nem no sul, nem no norte, nem aqui. Como é que eu faço o tamanho de parcela? Aí você tem que fazer um estudo estatístico primeiro para determinar o tamanho de parcela. O cantil direto, por exemplo, tinha no sul, não tinha aqui no centro, no sudeste, não tinha. Quando ele foi introduzido aqui, foi ser introduzido aqui, teve que ser estudado o tamanho de parcela ideal para plantio direto. Nessas nossas condições de clima, de solo. Agora, os próximos trabalhos já seguem mais ou menos o que tem na literatura. De qualquer forma, quando vocês forem mexer com TCC, pós-graduação,
Você tem que tratar o experimento como se fosse o seu filho. Está lá todo dia olhando, anotando. Ah, tem um ataque de praga que anota, controla a praga, anota tudo que você fez. Este é o principal na hora de pensar o experimento, implantar o experimento e acompanhar o experimento. Vai depender da experiência, mas a experiência você adquire fazendo, experiência prática. E o conhecimento teórico com esse estudo que você está desenvolvendo. Então, digamos que você vai tomar todos esses cuidados, é uma pessoa consciente, os passos são: primeiro, você identifica o objetivo. Você tem uma ideia, eu quero estudar, comparar aqui umas cultivares de pinos no solo, no lotossolo aqui. Por que você quer isso? Vai ter um motivo. Ah, porque tem uma região com muito desse tipo de solo que está querendo implantar o plantio de pinos. Então, isso aí é a motivação, é a sua ideia. Qual é o objetivo, então? Comparar cultivares de pino, diferentes cultivares, nesse tipo de solo para ver a adaptação deles. Definir o fator. Só um minutinho. Definir o fator. Qual é o fator que eu vou estudar? Cultivares de pinos. Escolher as categorias. Quais as cultivares? Você escolhe algumas. Determina os tratamentos. É só repetir as cultivares, porque é um fator só. Número de repetições. Veja um número que tem pelo menos 20 parcelas. Tamanho da parcela, chuta. Bordadura, por enquanto você ainda não tem uma maneira. Nos próximos exemplos eu vou te dar uma dica para você ver se precisa de bordadura ou não. Escolher o delineamento experimental. Isso aqui é a primeira vez que aparece essa palavra. Delineamento experimental tem a ver com o tipo de sorteio. Então, por enquanto, você vai escolher inteiramente ao acaso. Pode escolher esse nome de sorteio, porque ele vai ser o nome do primeiro delineamento que nós vamos estudar. Então, na hora que chegar o sorteio, você coloca sorteio inteiramente ao acaso. Para isso, as condições têm que ser homogêneas, lembra disso. Definir a variável resposta, o que você vai medir. Coloque uma só, depois a gente faz um exemplo com mais variáveis respostas. Escolhe uma variável resposta a mais representativa, para responder o seu objetivo, e boa. Um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho colocado um aqui na área de matemática, né? Aqui o cara quer estudar, comparar, determinar o teor de açúcar em sucos de laranja. Ele pegou 5, né? Acho que são 5 tipos de laranja. Pera-rim, Baiano está colocando aí, para medir, e quer estar interessado na concentração de açúcar. Pessoal, o alimento sabe que não tem jeito de medir o açúcar, então ele vai medir sólidos solúveis. Para medir os sólidos solúveis, ele pegou a amostra de 3 frutos. Então, olha bem, cada análise que ele ia fazer, ele espremeu 3 frutos. Não fez um jarrão e foi tirando as amostras ali dentro, não. Pegou 3 frutos da pera-rim, espremeu, fez uma análise. Para fazer a segunda repetição, pegou outros 3 frutos, espremeu e mediu. Para fazer a terceira repetição, pegou outros 3 frutos, porque às vezes você fala assim, mas ele vai fazer repetições, eu vou espremer aqui 10 frutos e tirar a amostra de 50 ml e levar. Então você faz uma jarra só da pera-rio, com bastante suco, tira um pouquinho, mede, tira. Isso não é repetição, isso eles chamam de réplica. O pessoal da área de alimentos tem um problema muito sério de confundir réplica com repetição. Semanticamente é a mesma coisa. Só que a repetição, ela envolve as variáveis desde a hora que você pega o fruto, espreme e faz. Está tudo sendo computado como efeito no experimento. A réplica, se ele pegar o suco já no jarro, já homogeneizou ali vários frutos diferentes, já não funciona como uma repetição que vem desde lá da escolha do fruto. Já está misturado tudo aqui. Então, dali para frente, é um erro amostral diferente do erro experimental. Então, essa é uma confusão muito comum. Então, veja bem o detalhe. Cada amostra, cada parcela, 3 frutos. Bom, vamos ver como é que ficou, então. Objetivo, verificar se existe diferença no teor de açúcar das variedades de laranja. Tá. Bem especificado. Para o teor de açúcar, vou medir sólidos solúveis, mas a correlação entre os dois é alta. Então, você pode usar um para representar o outro. O fator que eu vou estudar, variedades de laranja, não é o teor de açúcar, eu vou estudar as variedades. Categoria dos fatores, especifica quais são elas. Tratamentos, repete. Número de repetições, 5 vou usar. Ele não falou lá, eu coloquei 4 aqui para minha conta, tá? No texto não falou. Tamanho da parcela, suco de 3 frutos.
Então, cada parcela é o suco de 3 frutos, não uma quantidade tirada de uma jarra. Espreme 3 frutos para fazer o suco. Dá mais, estão trabalhando danado. Mas é isso aí que é a ideia. Bordadura não se aplica, porque vai ser em laboratório. Você vai fazer um fruto, botar num becker, e ele não vai influenciar os outros. Vai estar ao lado ali, não tem problema dele afetar o vizinho. Sorteio. Como é tudo homogêneo laboratório, inteiramente ao acaso, que eu acho que ele colocou lá, deixa eu ver. Ó, vão ser estudantes no quarto período orientados por um laboratorista. Eu acho que o laboratorista vai tentar homogeneizar esses estudantes para eles não medirem ou pensarem diferente um do outro. Ficar bem homogêneo. Por isso que eu estou chutando inteiramente casualizado. Se esse exemplo fosse para você identificar, você não saberia nem quantas repetições, nem qual o sorteio. Você deixaria em branco. Falar, olha, ele não falou qual o sorteio, não falou o número de repetições, você deixa em branco. Eu estou completando aqui só para, como se eu estivesse planejando, mas na verdade, eu estou identificando. Então, se não está no escrito, você não coloca. Agora é a resposta. Teor de solos solúveis. O croquis, o que é o croquis? É a ordem que você vai processar. Você vai ter lá os beckers, cada um com uma amostra anotada qual laranja que é, qual repetição que é, e vai levar no aparelho para medir os solos solúveis. Essa ordem que você vai levar no aparelho é que é sorteada. Ao invés de você levar todos da Bahia, todos da Pera, em seguida você vai levar ao acaso. Você tem que sortear a ordem. Porque a máquina pode desregular, você não perceber. Então, se você levar só um tipo junto, ele pode ser favorecido ou prejudicado. Então, você tem que pensar nisso. Por isso que é possível, tem que ter o sorteio. E eu acho que essa aqui é a última situação, porque eu já delonguei muito. Essa na área de zootecnia, um potro cresce até 88% no primeiro ano. É que ele fala na altura dele. Para estudar a influência de vitamina nessa taxa de crescimento, o cara estudou aqui algumas vitaminas. VitaVet, colocou quais são, aí são 3. A recomendação para dar uma doença é de um animal. A parceira está falando que vai ser um animal, aí as vitaminas, e ele está falando que vai usar uma testemunha. Alguns animais não vão receber vitamina nenhuma, vai ser como se estivesse recebendo placebo, tá certo? Saca o que é placebo, né? Então, só ia usar só água. Bom, o macete aqui é que, quando você tem uma testemunha, mesmo que ela não tenha o princípio ativo, não tenha nada, ela conta como uma categoria, conta como um tratamento. Então, olha como que fica. Objetivo, verificar se existe efeito diferencial na taxa de crescimento em função das vitaminas tais. Tipos de vitaminas, é o fator. Quais são elas? Vitamina A B, a C, e D sem vitamina. Entrou como uma categoria. Não é vitamina, mas é um sem vitamina. Testemunha conta como um fator. E vai entrar nos tratamentos. A vantagem da testemunha é, se você der as 3 vitaminas para ele, o animal cresceu a mesma coisa, teve a mesma média dos 3, você vai dizer que as vitaminas tiveram o mesmo efeito? Ou as vitaminas não tiveram efeito nenhum? Você não tem uma referência. Você colocando a testemunha, que é um tratamento sem vitamina, a hora que você comparar as médias das vitaminas com a testemunha, você vai ter a resposta. Se as 3 deram iguais e deram igual ao testemunha, então as vitaminas não tiveram efeito. Se as 3 forem iguais, deram a mesma altura, e forem maiores que a testemunha, então as vitaminas, todas as 3, tiveram o mesmo efeito. Então a testemunha tem, na verdade, o ideal seria ser chamado de referência. Tá certo? A vantagem de um placebo, a vantagem de uma testemunha no experimento é que você tem uma referência que você já conhece, já sabe o que esperar dela. Fica fácil você enxergar os outros resultados. Número de repetições, o cara usou, não falou, né? Eu coloquei 5 repetições, mas aí você colocaria não informado, se fosse para você interpretar o resultado, o experimento, o planejamento, né? Interpretar e não está falando. Mas se fosse para você planejar, você colocaria 5, e tem 4 tratamentos, pelo menos 5. Tamanho da parcela, ele falou, um potro. Bordadura não se aplica, porque é instalação zootécnica, já tudo separado. O sorteio, ele falou? Não falou.
Não falou que as condições, falou que as condições foram controladas, mas não falou que usou esse sorteio. Eu coloquei aqui já chutando que ele usou esse termo, porque ele falou controladas. Se fosse você, deixaria em branco, não em formato. Variável resposta, taxa de crescimento. Ao croquis, um retângulo, com os retângulos, tudo misturado. Tudo misturado, não tem nada ordenado nem na linha nem na coluna.